Olá, pessoal, tudo bom? Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus? Hoje nós vamos retomar aqui o livro de Apocalipse. Para quem acompanhou aí o capítulo 19, o capítulo 20, o capítulo 21 e 22, eu prometi que reiniciaria a partir do capítulo 1 esse estudo que foi feito em nossa igreja, no salão, presencialmente, e eu vou compartilhar com vocês agora do capítulo 1 até o capítulo 18. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do capítulo 1, ok? Já voltamos. Muito bem, vamos lá. Bom, como você vai notar, logo no capítulo 1, nós vemos ali que João, ele está preso na ilha de Patmos. E ali ele recebe a revelação quando ele recebe uma visita do próprio Jesus, dizendo a ele as coisas que haveriam de acontecer e que já estavam acontecendo. Nesse tempo de João, provavelmente já havia acabado ali a perseguição de Nero, todos os apóstolos já haviam sido mortos, martirizados, e agora só sobrou João. Dos 12 apóstolos, só sobrou João. E aqui agora Jesus traz a ele uma revelação. Quando você lê o Apocalipse, você vai ver que muitas figuras elas já foram reveladas no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, foram reveladas no livro de Daniel, então, Ezequiel. Então, há muita conexão do Apocalipse, do Novo Testamento, com os profetas do Antigo Testamento. Como não era de se estranhar, porque a própria Bíblia ela se complementa, ela se completa, ela se explica. Então, nada na Bíblia vem isoladamente, as coisas elas são confirmadas no decorrer dos anos e dos séculos. Nesse mapa que você está vendo na tela, está destacado ali a ilha de Patmos, que é uma ilha da Grécia. E se você olhar para o mapa das 7 igrejas que são descritas, né, logo no capítulo 2 e 3, é dito para que João entregue 7 cartas, uma para cada igreja. E você vai ver esse número 7 por todo o Apocalipse. São 7 cartas, são 7 selos, são 7 Espíritos de Deus, são 7 trombetas, são 7 taças da ira de Deus, são 7 anos de grande tribulação, dividido em 2 etapas de 3 anos e meio. Então você encontra o número 7, que é a revelação da perfeição, a revelação de algo completo, que não falta nada. É o número de Deus, não é numerologia isso, irmãos. Isso é apenas uma simbologia. Há um cuidado que eu tenho muito grande com a questão esotérica. Muita gente leva o Apocalipse para o lado esotérico, para o lado místico no sentido ruim, porque místico não está ruim. Místico é uma palavra correta. Aquilo que não é físico, metafísico é místico, né? O que não é físico é metafísico, é místico. Então é espiritual. Então aqui a gente tem no Apocalipse essa figura. Uma coisa que eu quero te dizer também é que o Apocalipse você vai ler quase que 99% do tempo, você vai ler de forma simbólica. Então, as figuras que existem ali, elas são para nos trazer alguma simbologia para que nós possamos entender coisas que não são físicas, coisas que João viu lá no céu, que Deus mostra para ele através de simbologia. E coisas que não haveria como João saber, como, por exemplo, a marca da besta, um número é 666, ou a própria besta, que você vai encontrar tudo isso lá no capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver que aquilo ali é uma figura, não é exatamente o número 666, mas o próprio número 666, ele é uma figura, é simbólico, esse número 6 também é simbólico, falaremos dele quando chegarmos lá no capítulo 3, tá bom? Então, guarde aí. Apocalipse é para ser lido de modo simbólico. Vamos continuar. Essa revelação de Apocalipse é algo tão tremendo que logo no começo você já vê a presença distinta e marcante das 3 pessoas da Trindade. Olha, esse termo Trindade você não encontra ele na Bíblia em lugar nenhum.
né? Mas você encontra em muitos lugares a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no Apocalipse isso fica muito evidente, tá bom? Então é uma doutrina muito forte do cristianismo, a doutrina da Trindade, uma doutrina controversa. E o Apocalipse ele vem para mostrar que existem as três pessoas da Trindade em apenas um Deus, um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, olha, de verdade, a gente não pode se dividir por causa disso. Se são três, se são dois, se é um só, se atua em diferentes fases da saga humana na Terra, cada hora se apresentando de uma maneira. Meu irmão, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos salva. Então vamos divergir sem nos dividir, tá bom? Eu sempre digo isso. E outra coisa que eu digo, quando nós estamos aqui estudando o Apocalipse, eu e nem ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, porque não está revelado. É um livro que está ainda para ser revelado. Ele ainda está selado. Mas ele já está muito evidente. Em muitas áreas que nós temos vivido ultimamente, ele já está muito evidente. Nós temos visto muitas coisas que não aconteciam antes, que estão acontecendo. Tem aumentado o número de terremotos. O mundo todo tem partido para uma união global, como profetizado no Apocalipse. Vemos aí guerras, rumores de guerras, pandemias, pestes, pragas, coisas que Jesus disse que aconteceriam. Então nós estamos vendo muitos sinais e nós temos que estar atentos e vigilantes, né? Porque João diz assim, ó, que é feliz quem lê, ouve e pratica essa profecia, porque o tempo está próximo. Então esteja aí atento aos sinais que têm acontecido, mantenha-se de pé e não esteja desatento como aquelas virgens loucas que não tinham azeite nas suas lamparinas e quando o noivo chegou, elas estavam dormindo e perderam ali, não tinham como mais buscar o azeite, não dava mais tempo, tá bom? Então ninguém tem a palavra final de Apocalipse até que ela aconteça. Então, nós temos aí no Apocalipse a revelação da Trindade, né? Que destaca sempre a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos isso acontecendo por todo o livro do Apocalipse. No Apocalipse é dito que feliz quem lê, ouve e pratica essa profecia. Então, nós precisamos estar vigilantes, porque não é apenas uma curiosidade. Apocalipse não é só para a gente vê-lo como algo interessante, curioso de se ver, não. É algo para nós entendermos que está acontecendo e acontecerá. Então, é feliz quem lê, quem ouve, quem pratica essa profecia. Esteja atento aí, para que não falte o azeite nas suas lâmpadas, como foi dito para aquelas virgens, as prudentes e as imprudentes. Seja virgem prudente, que mantém aí a unção do Espírito Santo em tua vida, para que você não seja pego de surpresa quando tudo isso acontecer. O que eu vejo no Apocalipse? Muito amor e muita libertação. A Trindade nos ama e nos liberta dos nossos pecados, nos constitui reino e sacerdotes. Então você encontra aí no capítulo 1 essa revelação de que Deus nos constituiu reino e sacerdotes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes nessa revelação aí no capítulo 1 de Apocalipse. No versículo 7, nós vemos ali que o anjo diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 7 e 8. Você vê aqui que é uma declaração da volta de Jesus. E ele está aqui reafirmando o que foi feito como promessa lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus sobe aos céus na presença dos seus discípulos e de 500 pessoas, como o apóstolo Paulo diz, ele diz, né, os anjos vêm e dizem para as pessoas que estão olhando para o céu, fala: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então, é uma promessa de que ele há de voltar. E aqui também nós vemos uma coisa tremenda, né? Jesus subiu ao céu e o anjo fala que ele vai voltar. E aqui
Deus se revela no versículo 8, dizendo que ele é o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Né? Então você vê aqui as pessoas da Trindade o tempo todo no Apocalipse se revelando aqui para nós um único Deus em três pessoas. Bom, mas enfim, nosso tema não é Trindade, mas não tem como não falar da Trindade falando aqui de Apocalipse, tá bom? A gente pode fazer um outro vídeo depois falando apenas sobre o tema Trindade. Coloca nos comentários aí qual que é o seu pensamento. Você crê que é um Deus só? É um Deus em três pessoas? São duas pessoas? Como que você crê? Como que você crê? Anota aí, coloca nos comentários aí para eu saber. Vamos em frente. Aí o que acontece? João, no capítulo 1 de Apocalipse, ele vê o Jesus glorificado, que é o verdadeiro dono da igreja. Ele vê ali Jesus, ele olha para ver e vê um homem, né? Como nós vemos ali, ó, versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como a bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo fulgor. Então, o próprio Apocalipse explica no versículo 20, né, esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, nós vemos aqui que Jesus tem nas suas mãos os 7 anjos, né, que são os pastores, né, das igrejas. Quem é que tem o controle? Quem é que domina a igreja? Não é nenhum apóstolo moderno, não é nenhum grande líder, não. Quem é o líder, quem é o dono da igreja é o próprio Jesus. E Apocalipse mostra para João que ele tem nas suas mãos os 7 anjos, representando ali os líderes da igreja, quem comanda é Jesus, e os 7 candelabros, cada candelabro ali simbolizando uma das 7 igrejas que estão ali no capítulo 2 e no capítulo 3. Tá bom? Então, Jesus ele pode tirar um candelabro do seu lugar, como ele diz lá no capítulo 2 e 3. Então, quem põe, quem tira, quem estabelece, quem derruba igrejas é o próprio Jesus, que é o dono da igreja. Aleluia. Então, as chaves nas mãos de Jesus demonstram controle sobre a morte e o inferno. O que é isso? O versículo 18 fala: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, que é o inferno. O que isso demonstra? Né? Que Jesus tem controle, gente, sobre tudo, sobre a morte, sobre o inferno. Você já deve ter ouvido algum relato de uma pessoa que morreu e ressuscitou, porque Deus não quis que ele ficasse, não era hora dele ir. Então ele tem o controle. E Jesus ele venceu a morte ressuscitando. Ao terceiro dia depois de crucificado, ele foi até o inferno no nosso lugar e não pôde ficar lá. E aqui fala que ele tem as chaves da morte e do inferno. Então nós temos o nosso Deus soberano, nosso Jesus, ele tem controle sobre todas as coisas. Então, como a palavra de Deus diz tantas vezes, se alguém diz que são 365, não temas, porque Jesus ele é conosco, nosso Deus ele é conosco. Aleluia. Então, a missão de João, né? Jesus ordena João a escrever sobre as visões presentes e futuras, né? No versículo 19, escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então, é para ele escrever e falar a respeito disso para as pessoas, e por isso chegou até nós, até os nossos dias, e louvado seja Deus por isso, que João foi obediente, foi fiel, e foi transmitido ali para as igrejas, foi transmitido de geração em geração e chegou até nós aqui mais de 2000 anos depois. Após João receber as cartas que estão no capítulo 2 e capítulo 3, ele vai ser levado até o céu no capítulo 4. Então, no capítulo 4, João agora sai da terra e vai para o céu. Então, nós vamos, depois do capítulo 1, nós vamos direto para o capítulo 4.
O capítulo 2 e o capítulo 3 eu vou meditar com vocês depois que nós meditarmos sobre toda a revelação dos céus, tudo o que está acontecendo na terra e no céu referente ao mundo. Né? O capítulo 2 e o capítulo 3 são capítulos especiais, especialmente escritos para a igreja do Senhor, não são para o mundo, sim para a igreja do Senhor. Então, eu te aconselho a ler o capítulo 2 e o capítulo 3 e você ser edificado ali sobre as orientações que Deus traz para a igreja. Mas assim que ele termina aqui o capítulo 1, João é elevado agora até o céu para ter visões diretamente do céu. Aleluia. Bom, com isso a gente chega aqui ao final de Apocalipse, capítulo 1. Tem outros vídeos no canal. Se você chegou até aqui, por favor, dá uma olhadinha no canal, se inscreve, compartilha. Isso ajuda bastante a gente a divulgar a palavra de Deus e que você seja edificado. Põe nos comentários aí se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu detalhasse mais algum ponto, que a gente grava algum vídeo específico, tá bom? Deus te abençoe, curta, compartilha e se inscreve no canal e ativa o sininho. Deus te abençoe.